Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos vocês que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui no canto inferior do vídeo. Depois você ativa o sininho do YouTube para que com isso você se inscreva no canal e depois você também receba as notificações dos vídeos que constantemente nós disponibilizamos aqui para os senhores. Esses dias mesmo eu recebi um contato de uma aluna que reclamava ou comentava que não recebia informações dos vídeos que eu disponibilizava e a turma estava comentando, mas ela não recebia. E aí eu lhe expliquei que quando ela é inscrita em mais de um canal no YouTube, no meu e em outros canais de assuntos variados, o YouTube ele acaba selecionando e lhe dá a ciência dos vídeos que são disponibilizados dentre os canais que você ativou o sininho. Então, quando você ativa o sininho, você está avisando para o YouTube que você quer ser prioritariamente avisado naquele canal quando tiver novos vídeos, tá bom? Então, por isso que é importante, se você quer acompanhar aqui as informações desse nosso canal, você ative o sininho. Bom, você também pode acompanhar os vídeos através da nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br. Esse Arthur não tem H, tá? A-R-T-U-R, arturvieiracursos.com.br. Lá os senhores encontrarão vídeos e materiais, cursos gratuitos, inclusive com a emissão de certificado, tá certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou tratar com os senhores, nós vamos continuar a análise da fase inicial do processo. Nos vídeos anteriores nós tratamos sobre os requisitos da petição inicial, noções gerais da petição inicial e os requisitos da petição inicial. E eu quero tratar hoje com os senhores a respeito do artigo 320. O artigo 320, ele determina a juntada pelo autor na petição inicial dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, assim dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Bom, a primeira consideração que nós devemos fazer é que esta é uma hipótese excepcional. A regra é que não haja documentos que sejam considerados indispensáveis. Então não há aqui um trato formalístico, você não tem que passar por uma análise, não há uma ritualística, um documento que seja indispensável, não há uma análise cara crachá para que você possa prosseguir com a demanda. Mas há alguns casos realmente que você precisa da juntada de documentos indispensáveis. Nós veremos quais são esses casos. Tem, aliás, um documento que é indispensável, que nós tratamos nos vídeos anteriores, que é a juntada da procuração por parte do advogado, né? Nós sabemos que a capacidade postulatória do advogado, na capacidade postulatória, ela é aferível pela presença do advogado, e o advogado precisa, para que ele atue, de um mandato. E o mandato, o instrumento do mandato é a procuração. Então o advogado tem que demonstrar que tem poderes para atuar, para agir, para manifestar pretensões, para atuar de modo técnico em nome da parte. Isso se faz por meio da procuração. Vamos dizer, a procuração ela não é um documento indispensável do ponto de vista material, do direito material, mas quanto ao processo, ela é um documento indispensável. Então, em regra, na petição inicial, você já tem que juntar a procuração. E nós vimos isso nos vídeos anteriores, não custa rever aqui, até mesmo porque isso tem total relação com o que nós estamos vendo aqui, documento indispensável. Vejam o que se extrai do artigo 104 do CPC. O artigo 104 assim dispõe: o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Então ele não será admitido, ele tem que ter procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Então a regra é que ele tem que ter procuração. Nessas hipóteses excepcionais, ele até pode dar início
a um procedimento, dar início, propor a demanda sem a procuração. Mas aí vem o parágrafo primeiro e vai dizer que ele tem o prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, para juntar esse documento à procuração, tá certo? Bom, então, primeiro, consideração a respeito de documento indispensável, mas quanto ao processo, né, seria a procuração. Um outro, agora mais detidamente com relação propriamente ao direito material, o que a lei está querendo dizer quanto aos documentos indispensáveis e que nós já vimos que é algo excepcional. Senhores, documento indispensável são aqueles documentos sem o qual o juiz não consegue continuar uma análise mais detida, mais séria quanto ao que é afirmado pelo autor na petição inicial, nem mesmo para aferir interesse de agir, legitimidade. E isso é geralmente extraído quando nós estamos diante das ações de Estado, daquelas ações em que nós estamos tratando do Estado e capacidade de pessoa. Então, por exemplo, numa demanda em que vai se discutir anulação de casamento, separação ou divórcio, você tem que juntar certidão de casamento. O juiz não vai ter como prosseguir a análise da discussão entre João e Maria, que pedem o divórcio, sem saber se eles são realmente casados. Eles podem ser vizinhos. E o juiz não vai poder decretar o divórcio sem que eles sejam casados. Pode até ser o caso da dissolução de uma união estável. Mas para que o juiz julgue o pedido de divórcio, ele tem que realmente ter a certificação por meio de uma certidão de casamento. Porque o divórcio é a extinção do vínculo matrimonial. Então tem alguns pedidos que para que o juiz venha a julgar, ele precisa necessariamente da análise de uns documentos. Por exemplo, um outro exemplo, quando se está discutindo direito real imobiliário, como é que se faz a prova da titularidade de um bem imóvel? Por meio de uma certidão imobiliária. A transferência da propriedade imobiliária se dá pelo registro na matrícula do imóvel, diferente dos bens móveis, que a transferência se dá pela tradição, pela entrega. Então o juiz, até para que ele possa aferir se as partes elas são mesmo titulares do direito, se elas são partes legítimas, ele precisa da certidão do imóvel discutido, tá certo? Então, se a parte está pedindo a rescisão ou uma nova análise, a nulidade de uma cláusula do contrato, é indispensável a análise do contrato. Como é que o juiz vai analisar a nulidade, a constitucionalidade, a adequação de uma cláusula de um contrato sem ter o contrato? Então, em algumas hipóteses, vejam, aqui vai demandar uma análise casuística. No mais das vezes, em geral, trata das ações de Estado, as ações que tratam do Estado e capacidade das pessoas. Mas até pode ser que, por uma análise lógica, como essa questão do contrato, o juiz possa considerar como indispensável a propositura da ação, dependendo daquilo que é analisar, aquilo que é debatido e discutido propriamente na petição inicial. Então aqui demanda uma análise casuística, mas eu volto a dizer que isto é excepcional. O que nós não podemos confundir aqui é o seguinte: nós não podemos confundir, de um lado, a indispensabilidade do documento para a propositura da ação com o momento da produção de prova. São coisas distintas. Uma coisa é um documento que é indispensável no momento inicial para que a ação seja proposta, para que o juiz possa proferir o ato que nós veremos no próximo vídeo, despacho preliminar positivo, e determinar a citação do réu. Uma outra coisa diferente é o momento certo de se produzir a prova documental. Os juízes têm sido, os tribunais, de modo geral, têm sido até bastante benevolentes quanto à aplicação da regra prevista no artigo 434, que trata da juntada da prova documental. Vejam, em tese, né, tecnicamente, diz lá, 434, da produção da prova documental. Incumbe, artigo 434, incumbe a parte
instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Então, o momento que a parte tem para produzir as provas documentais que ela já possua é na petição inicial. Haverá oportunidade de juntar prova documental superveniente? Sim, haverá, desde que seja uma prova documental superveniente. Uma prova documental que ela venha a ter acesso depois, uma prova documental nova. Isso não deve ser confundido com documentos indispensáveis à propositura da ação. Porque se a parte tem que produzir a prova na petição inicial e ela não produz, isso é uma questão de ônus probatório. Não é que o juiz não vai receber a petição inicial. Ele vai dar andamento ao procedimento e quando da análise da formação do seu convencimento, ele vai verificar que essa alegação não está provada. Não me convenci quanto a esta alegação. Quem deveria provar? O autor. O autor deveria provar e não provou. Ele deveria provar e não provou. Ele deveria provar na petição inicial. Autor, você tem documento? Tem. É documento novo? Não. Você tem esse documento desde quando? Desde sempre. Então está preclusa a sua oportunidade. Tecnicamente é isso. Eu sei que na prática os juízes oportunizam a juntada do documento, mas isso é uma conduta benevolente, tá? Isso é uma conduta até mesmo a técnica. Pelo artigo 434, no momento da juntada, é na petição inicial. Então são duas coisas diferentes. Uma questão é a indispensabilidade do documento para que o juiz possa compreender bem aquilo que está sendo dito na petição inicial. Documentos indispensáveis são excepcionais. Uma outra coisa distinta é o momento da produção da prova. E o artigo 434 diz que a prova documental que as partes já possuem deve ser juntadas no primeiro momento que a parte detém, que ela fala nos autos. O autor fala pelo primeiro momento na petição inicial, o réu fala, em regra, no primeiro momento na contestação. Tá certo? Então são coisas distintas, tem que ter atenção com isso. Agora, nós veremos no próximo vídeo que a consequência da não juntada desses documentos indispensáveis pode vir a resultar no indeferimento da petição inicial. Então o autor tem que juntar um documento indispensável, certidão de casamento. Aí o juiz percebe que está sem a certidão de casamento. O juiz tem que determinar, tem que oportunizar a emenda da petição inicial, determinando expressamente a juntada da certidão. Olha, autor, está tudo certinho, só falta a certidão. Então eu concedo um prazo para que você junte a certidão. Uma vez que não venham a certidão, o juiz pode vir a indeferir a petição inicial, tá? Só que pode acontecer do autor não dispor desse documento. O autor pode não dispor desse documento por diversas razões. Pode, por exemplo, estar com réu esse documento. Ou o autor pode não ter condições materiais de obter esse documento. Então vejam, eu reputo interessante que a gente deu uma conferida no enunciado de número 283, então enunciado de número 283 do FPPC. FPPC é Fórum Permanente de Processualistas Civis, um compêndio, um rol de enunciados emitidos pela doutrina, os processualistas que se reuniram com a finalidade de interpretar e conferir a adequada interpretação do Código de Processo Civil, ou seja, não tem caráter vinculativo, não tem caráter normativo, mas tem esse caráter justamente de atribuir a interpretação adequada ao ordenamento. E aí, o enunciado de número 283 assim dispõe: aplicam-se os artigos 319, parágrafo 1º, e 396 a 404, também quando o autor não dispuser de documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, aplicam-se o artigo 319, parágrafo 1º. O que dispõe o artigo 319, parágrafo 1º? Nós vimos no vídeo anterior, que trata da petição inicial. Mais precisamente, quando da análise do 319, inciso 2º. O 319, inciso 2º, trata o rol de qualificação das partes. E aí nós vimos que pode ser que o autor não detenha todos aqueles elementos em relação ao réu. E aí o parágrafo 1º diz:
caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, aplicando ao 320, caso não disponha do documento indispensável, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então, se o autor não dispõe de documento considerado indispensável, ele pode, e não detém meios materiais para a obtenção desse documento, o autor pode solicitar ao juiz o auxílio do juízo. A aplicação extensiva do artigo 319, parágrafo 1º. O que é isso, senhores? Cooperação. Artigo 6º do CPC. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. O processo, ele nasceu para decisão de mérito. Assim como Claudinho nasceu para o Bochecha, assim como Amor e Beixinho, também o processo, ele nasceu para decisão de mérito. O processo não tem como fim, como destino razoável, como destino normal, a extinção sem resolução do mérito. O processo foi feito para ter uma resolução de mérito. Se o juiz vier a extinguir o processo indeferindo a petição inicial, nós teremos ali uma extinção do processo sem resolução do mérito. E todos os sujeitos do processo devem enveredar todos os esforços para que o processo chegue até o seu fim normal, qual seja julgamento de mérito. Então, senhores, se a parte não detém o documento indispensável e ela não tem meios suficientes para obtê-lo, ela informa isso ao juízo, eventualmente ela já comprova essa sua impossibilidade ao juízo e requer ao juízo esse auxílio. Temos aí o enunciado de número 283 do FPPC como um dos subsídios para solicitar isso, se eventualmente for necessário. E o enunciado 283 do FPPC também faz menção à aplicação dos artigos 396 a 404. E o que o 396 a 404 trata? É o capítulo do Código, a seção do Código, que trata sobre a exibição de documento ou coisa. Exibição de documento ou coisa. Artigo 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Pode ser que o autor não junte à petição inicial documento indispensável à propositura da ação, justamente pelo fato de que aquele documento indispensável está em posse do réu. Então ele avisa isso na petição inicial. Olha, excelência, eu sei que é um documento indispensável, eu tenho bastante ciência disso, só que esse documento indispensável está com um réu. Então, por favor, excelência, peça para o réu juntar. Eu estou pedindo aqui a rescisão do contrato, estou pedindo a revisão do contrato, a nova interpretação de uma cláusula do contrato ou que ela seja retirada do contrato. Só que nós fizemos uma via só do contrato, está assinada por ambas as partes, está com o réu. Então, excelência, eu até reputo que é um documento realmente indispensável à propositura da ação, para que o senhor possa analisar o deslinde da causa, mas está com o réu. Determine, portanto, que o réu traga esse documento aos autos. Tá certo? Então, o enunciado 283 eu reputo importantíssimo para a adequada interpretação aí desse artigo 320 do CPC. Mas, bom, nós devemos, já nos encaminhando aqui para o final dessa exposição, nós devemos ter em mente, eu sempre gosto de lembrar do que o professor Eros Grau, ministro do STF, nos dizia. O direito ele não deve ser interpretado em tiras. Então nós não devemos achar que ao analisar o artigo 320, tudo está resolvido. Então sabemos tudo do 320. Não, o 320 não está todo ele resolvido no 320, por mais paradoxal que seja. Porque o 320 ele tem repercussões em vários momentos do Código e do processo. Já vimos algumas aqui. Falamos do 104, falamos do 319, parágrafo 1º, falamos do 396. E tem mais coisa. Vejam, nós temos que falar mais diretamente do artigo 341. Artigo 341, que trata da contestação. Então, olha lá. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial,
presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então aqui é o que chama-se o ônus da impugnação especificada. Na contestação, o réu deve impugnar todas as alegações formuladas pelo autor na petição inicial. Aquela alegação que o réu não impugnar presume-se verdadeira. Então imagine que o autor formulou 5 alegações na petição inicial. O réu apresenta contestação, então ele não é revel. Se ele apresentou contestação, não é revel, porque revelia é a ausência de contestação. Só que na contestação do réu, ele impugnou 4 das 5 alegações. Então o que acontece com a 5ª alegação que não está impugnada? Ela é presumivelmente verdadeira. Mas aí continua o 341. Vai acontecer isso, a presunção de veracidade, salvo se, e aí vem o inciso 2º, salvo se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerada a substância do ato. Um documento, portanto, indispensável. Um documento da substância do ato. Então, a ausência de documento da substância do ato, ela vai impedir a produção desse efeito material da presunção de veracidade. Também nós teremos um fenômeno parecido no artigo 345, agora relacionado à revelia, tá? Artigo 345, a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344, e o artigo 344 é o que trata da presunção de veracidade. Porque quando o réu apresenta a contestação, ele não é revel. Mas se ele deixa de impugnar um ou mais pedidos, haverá presunção de veracidade especificamente daquela alegação. Quando ele não apresenta contestação, ele é revel. Mas se ele não apresentou contestação, é porque ele não impugnou nenhuma alegação. Se ele não impugnou nenhuma alegação, todas as alegações do autor são consideradas verdadeiras. Então veja que entre o ônus da impugnação especificada e a revelia, há uma relação, portanto, de maior ou menor. Há uma relação de quantidade, tá? Na revelia, todas as alegações do autor são consideradas verdadeiras. É o que o 344 diz. Aí vem o 345 e diz, isso não vai acontecer, inciso 3º, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Tá certo? Bom, uma outra manifestação desse fenômeno, o artigo 406. Artigo 406, olha lá. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Foi o que nós vimos ainda há pouco sobre as questões das ações de Estado. Quando a lei exige certidões, certidão de nascimento, certidão de casamento, não pode vir outra prova. O juiz não vai decretar o divórcio sem antes estar provado que as partes são casadas. Certidão de casamento tem que estar nos autos, sob pena de o juiz decretar o divórcio que pode eventualmente nem existir. O juiz pode determinar o fim de algo que nem exista, tá? Bom, o artigo 434 nós já vimos, e tem uma última manifestação que eu reputo interessante, que está lá no artigo 796. Tudo que nós vimos até então é do processo de conhecimento, da tutela jurisdicional cognitiva. Isso que eu estou... 798, me perdoem. Isso que eu vou apresentar para os senhores agora aqui, já é uma manifestação desse fenômeno, a mesma lógica, mas em relação à tutela executiva, processo de execução. Então vejam o 798, inciso 1º, a linha A. 798, 1A. Ao provar a execução... Ao propor a execução, incumbe ao exequente, inciso 1º, instruir a petição inicial com, a linha A, o título executivo extrajudicial. Então, quando nós temos um processo autônomo de execução, o exequente, que é o demandante, o exequente, deve juntar à petição inicial o título executivo extrajudicial. Para maiores considerações sobre o título executivo extrajudicial,
nós temos o artigo 784 do CPC e temos um vídeo também aqui na no nosso canal, na playlist lá de execução, que analisa especificamente esse tópico, tá certo? Então, senhores, essas foram as considerações que eu reputo mais interessantes relacionadas ao artigo 320, tá? E, portanto, acredito que tenha contribuído aí com a compreensão desse fenômeno junto aos senhores. Peço para que os senhores, por favor, ajudem com o compartilhamento desse vídeo, indiquem aos amigos, curtam o vídeo, que é muito importante, se inscrevam no canal e até uma próxima.